Bom dia para quem é de bom dia. 22º dia do desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. Já estou aqui com o livro, com as minhas anotações. E hoje a leitura vai da página 318 até a 330. Nós continuamos a falar do capítulo 9, né? Que ela vai descrever a volta ao lar, né? O retorno aí ao próprio eu. E ela nos trouxe a história aí de uma mulher que de alguma forma abandona sua pele de foca, que abandona o que é mais próprio de si mesma. E aí, no tópico que nós vamos falar hoje, ela vai descrever que muitas mulheres não percebem, mas ultrapassam o seu próprio limite, ou seja, há uma demora excessiva para tentar encontrar essa pele de foca que nós perdemos. E inclusive é esse o nome do tópico, né? A demora excessiva. Por causa da pele estar ressecada, né? Perde os sentidos da pele e não percebemos mais os perigos que nos rondam. Vemos na história, diz ela na página 319, que seu cabelo cai, que ela perde peso e ela se transforma aí numa versão anêmica do que ela foi um dia. Ela já perde toda a sua beleza, o seu encanto, enfim, né, a sua vida. Quando nos demoramos demais, nós também perdemos nossas ideias, nosso relacionamento com a alma se fragiliza, nosso sangue flui agudo e lento. E ela descreve algo interessante, que há alguns lavradores aí dos bosques de Indiana e também do Michigan que tem uma linguagem própria para descrever essas situações em que a mulher se perde, sabe? E aí ela dá vários exemplos de frases, mas uma que me tocou foi: amamentar uma ninhada morta. O que significa amamentar uma ninhada morta nas palavras dela? Significa que alguém está esgotando sua vida num casamento, num emprego ou numa iniciativa fútil ou que não compensa. Quando a mulher fica muito tempo longe de seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Em vez de optar por arreios de sua própria escolha, ela como que fica pendurada na vontade dos outros. Ou seja, nós abdicamos das nossas vontades para que a gente de alguma forma satisfaça as vontades dos outros. E isso é perigosíssimo. Nós perdemos a relação com o nosso próprio eu. E ela vem então narrando e descrevendo esse processo de perda de si mesmo, né? A ninhada morta seria aí composta de ideias, de deveres, exigências que não funcionam, que não têm vida e que não geram vida. Uma mulher assim torna-se pálida, apesar de briguenta. Passa a ser cada vez mais inflexível, embora dispersa. Seu pavio vai ficando cada vez mais curto. Por quê? Porque ela tem uma fome de alma. Ela já até falou disso, né? Da fome da alma aí, na história do sapatinho vermelho. Porque essa falta de alma, essa fome da alma vai fazer com que ela caia em perigos, vocês lembram? Então, é isso, né? Nós precisamos então voltar para casa para satisfazer essa fome da alma de forma correta, né? A volta ao lar, diz ela na página 320, é de especial importância se a mulher se dedicou profundamente a questões práticas e passou da sua hora. Qual é a medida do seu tempo? É diferente para cada mulher, mas basta dizer que as mulheres sabem com certeza absoluta quando se demoram demais no mundo. Elas sabem quando estão atrasadas para a volta ao lar. Seu corpo está no aqui e no agora, mas sua mente está longe, muito longe. Então, nós sabemos a hora de voltar. Nós sabemos quando dar um basta, mas muitas vezes a gente está o quê? Enraizada naquela situação, conectada de tal forma que a gente não quer abrir mão. A nossa zona de conforto, né? E aí ela chega a dizer que há ali uma mulher dividida, que ela não se percebe, mas ela tá sacrificando as suas necessidades, ela está sacrificando os seus sonhos e dessa forma ela também ensina os seus filhos a fazer esse sacrifício quando crescerem. Olha que perigoso, né? A gente está formando filhos que também se sacrificam pelos outros, tá?
A volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. Isso é interessante. Quando a gente acredita, quando a gente busca o nosso próprio eu, a gente está dando possibilidade para que os outros também cresçam com a gente, né? Deixamos claro que a volta ao lar pode ser muitas coisas diferentes para mulheres diferentes, tá? E aí ela até fala de algumas práticas possíveis para resgatar o nosso eu na página 322. E aí ela fala, reler trechos de livros e de poemas, passar alguns minutos junto ao rio, a um córrego, ficar deitada no chão numa sombra rendilhada, ficar com quem amamos, enfim, né? Ela vem dando vários exemplos. E aí, a volta ao lar não vai implicar necessariamente uma árdua viagem por terra, mas a gente tem que entender que não é algo simples, pois existe geralmente muita resistência ao voltar ao lar aí. Logo, não é fácil, tá? Por quê? Porque a gente fica resistente de abrir mão dessas coisas que nos fazem mal. E ela vem relatando isso tudo, né? A mulher, ela precisa se afastar, ela precisa ficar sozinha pra entender que ela não é aquele arquétipo, né, que ela tá assumindo de que tem que cuidar de todo mundo, de que tem que curar de todo mundo. Isso é até bem interessante. A Clarissa Pinkola diz que nós não somos um único arquétipo e que é muito difícil assumir a postura de ser um único arquétipo, um único modelo de mulher. Por quê? Porque nós somos mutáveis. E aí, certa hora nós somos uma mulher, certa hora somos outras. E quando assumimos um único arquétipo, isso nos faz sofrer. Porque só o arquétipo em si consegue ser ele mesmo o tempo todo. Olha que interessante, né? Isso está na página aí 323, mais ou menos, ela começa essas análises. Portanto, mulheres que estão cansadas, que estão temporariamente cheias do mundo, que têm medo de tirar uma folga, têm medo de parar, acordem imediatamente. Se não voltarmos para casa quando chega a hora, deixamos de ver com nitidez. Encontrar nossa pele, vesti-la, ajeitá-la bem, voltar para casa, tudo isso nos ajuda a ser mais eficazes quando estivermos de volta. Existe um ditado que diz, é impossível voltar às origens. Não é verdade. Embora não se possa realmente voltar para dentro do útero, pode-se retornar ao lar da alma. E não é apenas possível, é indispensável. Isso é importante porque muitas vezes a gente deixa de fazer as nossas coisas porque a gente acredita que o outro precisa muito da gente. Se o outro precisa muito da gente, o tempo que a gente tirar pra nós mesmas, ele vai ficar te esperando. E não vai morrer por isso. A gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente dedica tempo demais às outras pessoas e se esquece de nós mesmos. Isso é perigosíssimo, porque a gente se perde nesse processo. E ela então entra no tópico a separação, o mergulho, que é a resposta que a mulher vai dar quando ela encontra a sua pele de foca, que é mergulhar aí nas profundezas do rio e tentar retomar ao lar, né? Retornar ao lar. A resposta exata à pergunta de onde fica o lar é mais complexa, mas de certo modo ele fica num lugar interno, um lugar em algum ponto do tempo, não do espaço, onde a mulher se sinta inteira. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido em vez de sofrer interrupções ou de ser arrancado de nós porque alguma outra coisa exige nosso tempo e atenção. E, pelos séculos afora, as mulheres sempre descobriram inúmeros meios de chegar a ele, de criá-lo para si, mesmo quando seus deveres e afazeres pareciam intermináveis. E ela vem ressaltar essa importância de ter tempo para nós mesmos. E de ter tempo no sentido de parar de fazer tudo e não ser interrompida. Porque quantas vezes a gente está lá se arrumando, tendo um tempo para nós mesmas e a gente tem que parar para fazer uma coisa para outra pessoa. Então, isso não é interessante, tá? A gente está interrompendo o fluxo de encontrar a nós mesmas. E ela volta na ideia de que a mulher sabe o momento de buscar a si mesma, de dar um tempo para ela mesma, que ela diz, quando é a hora, a gente sabe disso. O que posso lhe dizer de mais importante quanto ao momento certo desse ciclo de volta ao lar é o seguinte, quando está na hora, está na hora. A mulher foca volta para o mar não porque ela simplesmente tenha sentido vontade, não porque aquele fosse um dia adequado para ir, não porque sua vida estivesse toda nos eixos, não existe uma hora em que tudo esteja nos eixos para ninguém. Ela vai porque chegou a hora e por isso precisa ir.
Interessante isso, né? Não vai ficar esperando, tá tudo arrumadinho, tá tudo no lugar certo pra você buscar um momento pra si mesmo. Não, não vai chegar esse momento, né? Temos que entender que é preciso, às vezes, abdicar de fazer tudo pros outros pra fazer coisas para nós mesmos. Algumas mulheres nunca voltam lá e, em vez disso, passam a vida na faixa dos zumbis. Ou seja, elas só caminham, falam, agem no sentido de responder a uma situação. Elas já não fazem isso com vontade, com vida própria, né? E ela diz que mulheres que não voltam ao seu lar durante os últimos 20 anos geralmente são choronas, né? Por quê? Porque elas não estão conectadas com esse terreno psíquico, de forma a entender quem elas são. E aí elas choram demasiadamente. Então, esse pode ser um indício que você está distante do seu lar, tá? Quando você concentra os olhos da alma, verá o lar num grande número de lugares. E isso é interessante, tá? Não é o mesmo lar para todas as mulheres. Cada uma vai encontrar o lar aonde for mais importante para ela. E ela vem relatando isso tudo, tá? E na página 329, ela dá um exemplo interessante para que a gente bote em prática. Porque há sempre a decisão de voltar ao lar, e essa decisão é muito saudável. Esse exercício é o seguinte: você vai preencher 2 lacunas que ela deixou numa frase, e a frase é o seguinte: bem, vou embora. Já que você é tão, aí você tem que preencher a lacuna. E obviamente não liga a mínima, preenche a lacuna. Vou embora, muito obrigada. E lá se vai ela com um ronco, um estrondo e uma saraivada de cascalho. Ou seja, muitas mulheres, para voltar ao lar, geralmente arrumam uma briga ou com o chefe, ou com o marido, ou com os filhos. Por quê? Porque ela tem uma necessidade psíquica de causar, de perturbar uma situação para ela se sentir à vontade de ir embora, tá? Se você estiver lutando por seu direito, isso é justificado, tá? Está legitimada a fazer isso. Por quê? Porque é interessante que você retome ao seu próprio eu, que você se compreenda, tá? E aí diga isso e vai embora. Essa que é a intenção, mas aí você tem que ser firme, tá? E ela termina na página 330 dizendo o seguinte: uma coisa é certa, é uma boa ideia ter uma pequena valise, que é uma mala de mão, pronta junto à porta para uma eventualidade. Ou seja, esse momento de dar um tempo a si mesma, de regressar ao lar, vai ser um momento que vai acontecer com todas as mulheres. E tem que acontecer com todas as mulheres. Então não se sinta pressionada, dê esse tempo a você mesma e vá entender quem é você e quais os seus anseios. Bom, essas foram as minhas impressões da leitura de hoje. Gostaria que vocês deixassem aí os comentários sobre o que vocês compreenderam, quais foram os tópicos que mais gostaram, e aí a gente vai desenvolvendo aí o nosso diálogo. Espero vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau.